O santo do dia 29 de novembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Francisco Antônio Fassani, o verdadeiro ministro franciscano. São Francisco Antônio Fassani nasceu em Lucera, na Itália, no dia 6 de agosto do ano de 1681, no século XVII. Seu nome de batismo era Giovanello e seus pais, Gospelo Francisco e Isabela della Mônica, tiveram a alegria de vê-lo crescer, dotado de promíscuos dons morais e intelectuais. Seus estudos tiveram início no convento franciscano dos frades menores conventuais de Lucera, aonde compreenderam sobre a sua vocação, tornou-se mais clara, demonstrando-se o desejo de seguir a vida apostólica evangélica, assim que entrou para a ordem dos frades menores conventuais, assumiu os nomes dos santos Francisco e Antônio. No ano de 1696, no século XVII, o jovem Francisco emitiu seus votos, assim completando seus estudos das artes liberais, continuou os estudos filosóficos nos seminários de sua província religiosa. Em seguida, começou os estudos teológicos em Agonese. Os continuou no Centro de Estudos Gerais em Assis, próximo ao túmulo de São Francisco. Foi lá que Francisco recebeu a sua ordenação sacerdotal no ano de 1705, no século XVIII. Doutorou-se em teologia e tornou-se exímio de pregador e diretor de almas. Exerceu os cargos superiores dos conventos de Lucerna e de ministros providencial. São Francisco Antônio apresentou-se-nos de modo especial como modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas por mais de 35 anos. No início do século XVIII, no ano de 1700, em Lucero, também no território ao redor, dedicou-se mais diversidade nas famas de ministro e do apostolado sacerdotal. Verdadeiro amigo do seu povo, ele foi para todos eminente mestre da vida, por todos procurado como conselheiro iluminado, prudente, guia e sábio seguro nos caminhos do Espírito, defensor das humildes dos pobres. Disto, testemunho reverente, afetuoso ao título em que saudaram os seus contemporâneos, que ainda hoje é familiar ao povo de Lucera, ele, outrora, como hoje, sempre para eles, pai e mestre. Como religioso, foi um verdadeiro ministro do sentido franciscano, ou seja, servo de todos os frades, caridoso, compreensivo, mas juntamente exigente quanto à observância das regras, de modo particular em relação à prática dos pobres, dando a eles o mesmo incentivo e exemplo regular de observância de austeridade e vida. Acontentamento em uma enfermidade em que queria oferecer a sua morte ao Senhor, com o espírito de alegria e com a mesma expressão que dedicou toda a sua vida, ele morreu no dia 29 de novembro do ano de 1742, no século XVIII. Seu corpo foi enterrado na igreja de São Francisco, após rituais fúnebres, aos quais toda Lucera participou com gritos: "Nosso Santo Padre Maestro morreu". Ele fez do amor que nos foi ensinado por Cristo o paramento fundamental da sua existência, o critério basilar do seu pensamento e a sua ação. Verte-se
suprema de suas aspirações, afirmou o Papa João Paulo II a respeito de São Francisco Antônio Falciani. As testemunhas de seu processo canônico, por sua santidade, nos assegura que Deus recompensou todo o zelo apostólico de São Francisco Antônio Falciani com abundantes frutos de conversão e uma vida cristã renovada entre os fiéis. Foi beatificado no dia 15 de abril do ano de 1951, no século XX, e canonizado no dia 13 de abril do ano de 1986, no século XX, pelo Papa João Paulo II. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de novembro. Em Roma, no cemitério de Tranção, junto à Via Salária Nova, o martírio de São Saturnino de Cartago. Morreu martirizado no século III, no ano 250, pela perseguição do Império Romano à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Toulouse, na Galha Narbonesa, na atual França, o martírio de São Sobrenúnio, bispo de Toulouse. Morreu martirizado no século III, no ano 250, pela perseguição do Império Romano à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Ankara, na Galácia, hoje em Ankara, na Turquia, o martírio de São Filemônio. Morreu martirizado no século III, no ano 255, pela perseguição do Império Romano à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Todi, na Umbria, na região de Onordiera, na Itália, o martírio de Santa Iluminanda. Morreu martirizada no século IV, no ano de 300, pela perseguição do Império Romano em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Batman, nas Ouroneiras, na Ostirena, na Turquia, o falecimento de São Tiago, bispo de Sanug. Morreu de morte natural no século VI, no ano de 521. Em Deveros, na Frisísia, atual Holanda, na translação de São Bartoboro, bispo de Obristes. Morreu de morte natural no século X, no ano de 918. Em York, na Inglaterra, o martírio do beato Eduardo Brusini, presbítero, morreu martirizado no século XVI, no ano de 1588, pela ordem do rei da Inglaterra, em perseguição à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Também na cidade de York, 8 anos depois, os beatos George Eggleston e Guilherme Gilson e Guilherme Crites morreram martirizados no século XVI, no ano de 1596, pela ordem do rei da Inglaterra, em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Aceh, na ilha de Sumatra, na atual Indonésia, os beatos mártires Dionísio de Nativiero, presbítero, e Roberto da Cruz, religioso da Ordem dos Carmelitas Decalcadas, morreram martirizados no século XVII, no ano de 1638, pela ordem do rei da Indonésia, em ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Valladolid, na Espanha, o martírio do beato Bernardo Francisco Rolons, presbítero da Companhia de Jesus. Morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1735, em perseguição e ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Em Roma, o falecimento da beata Maria Madalena da Encarnação, virgem fundadora do Instituto das Irmãs da Adoração de Perpétua do Santíssimo Sacramento. Morreu de morte natural no século XIX, no ano de 1824. Em El Saler, localizado próximo a Valência, na Espanha, o martírio do beato Alfonso Simão Colomina, presbítero da Companhia de Jesus. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, em perseguição e ódio à Igreja Católica e aos cristãos católicos. Morreu martirizado. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 29 de novembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Francisco Antônio Fanzioli, o verdadeiro ministro franciscano, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica
no dia 29 de novembro.